Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, a Igreja Católica comemora como o santo do dia São Sérgio, que foi um eremita e mártir dos primeiros séculos do cristianismo. Vamos conhecer um pouco da história de São Sérgio. A Igreja Católica, como todos nós sabemos, possui um documento oficial chamado Martirológio Romano. Neste documento há uma relação oficial de todos os santos e beatos reconhecidos pela Igreja. Por se tratar de um documento com informações dos primeiros séculos, às vezes não encontramos tantos detalhes, especialmente destes casos mais antigos. Por isso nós podemos dizer que existem vários santos com este nome Sérgio. Pelo menos 3 nós podemos citar. Primeiro, São Sérgio de Radonês, que foi um reformador da vida monástica na Rússia, e isto aconteceu por volta do ano 1300. Tivemos também o Papa Sérgio I, ano 683, que combateu a presença de 2 antipapas em Roma, chegando a afirmar: prefiro morrer do que permanecer no erro. E temos também São Sérgio, o mártir eremita do terceiro século, que é exatamente este que iremos considerar, de acordo com esta imagem, esta ilustração que vemos em nossa tela. Então, segundo a tradição, este santo eremita sofreu o martírio no ano de 304, sendo imperadores Diocleciano e Maximiano. Sob esses imperadores, vigorou uma violenta perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Alguns governadores regionais obedeciam às iníquas ordens imperiais sem grande convicção. Outros, porém, como Sabrício, governador da Armênia e da Capadócia, para se mostrarem zelosos e angariarem assim a estima dos imperadores, levaram a perseguição aos cristãos, aos católicos, a extremos de crueldade. Desse modo, passando Sabrício por Cesareia, ordenou que lhe trouxessem todos os cristãos da cidade, para cumprir os decretos iníquos dos imperadores. Ora, essa ordem coincidia exatamente com os sacrifícios anuais que os pagãos faziam em honra de Júpiter, considerado o mais poderoso dos deuses pagãos. Os cristãos foram assim intimados a apresentar-se diante do templo de Júpiter, para lhe oferecerem incenso, reconhecendo assim a sua divindade. Caso contrário, seriam postos a ferros e condenados à morte. Foi então que Sérgio, um antigo magistrado que se tinha tornado monge e vivia no isolamento, um eremita, por inspiração do alto, desceu a Cesareia, misturou-se com a turba dos pagãos, enquanto o sacerdote deles se dirigia aos deuses utilizando as suas fórmulas mágicas. A oração ao verdadeiro Deus que Sérgio fazia em seu interior fez paralisar totalmente o sacrifício do sacerdote, cujas palavras de conjura ao demônio presente no ídolo se tornaram vazias. Para tentar explicar o que estava acontecendo, o sacerdote dirigiu-se à multidão dos pagãos, dizendo que os deuses estavam mostrando a sua irritação pelo fato de se conceder liberdade aos cristãos. Sérgio, então, adiantou-se e increpou-o em alta voz: sacrificador sacrílego, por que fazes crer que os teus deuses estão irritados? Foi o Senhor Jesus Cristo que fechou a boca mentirosa aos teus demônios. Acabo de o invocar com essa intenção, e ele ouviu-me para dar ensejo de desenganar todo este povo
e o levar a conhecer a verdadeira religião. Assim, o destemido eremita foi então levado à presença do governador, que o intimou a sacrificar aos deuses, pois caso contrário morreria. Sérgio preferiu ser decapitado, o que ocorreu no dia 24 de fevereiro. Na noite seguinte, os cristãos recolheram o corpo do mártir e o enterraram na propriedade de uma senhora piedosa, que mais tarde essas relíquias foram transferidas para a Espanha, para a cidade de Béula, hoje conhecida como Úbeda, na Andaluzia. São Sérgio, eremita e mártir, rogai por nós. Vamos conhecer brevemente outros santos e beatos que a Igreja faz memória no dia 24 de fevereiro. Santo Evécio, que sofreu cruéis suplícios por defender os fiéis de Deus na Turquia, ano 303. São Modesto, bispo na Bélgica, ano 480. Santo Etelberto, rei de Kent, na Inglaterra, ano 616. Beato Constâncio Cérvoli de Fabriano, presbítero da Ordem dos Pregadores, na Itália, ano 1481. Beato Marcos de Marconi, religioso da Ordem dos Eremitas de São Jerônimo, Itália, ano 1510. Beata Josefa Naval Girbés, virgem, na Espanha, ano 1510. Beato Tomás Maria Fusco, presbítero na Itália, ano 1891. Beata Ascensão do Coração de Jesus, nascida Florentina Nicole Goni, virgem, Espanha, ano 1940. São Sérgio, eremita e mártir, e demais santos e santas, celebrados no dia 24 de fevereiro, rogai por nós.